Oi, gente, tudo bom? Hoje vamos falar sobre o período regencial, né? Esse período regencial vai de 1831 até 1840. Ele é o período posterior à abdicação de Dom Pedro I e ele é essencial para entendermos o contexto com que Dom Pedro II assume o poder. Só relembrando, quando Dom Pedro I foi embora para Portugal para tentar reconquistar, reconquistar não, a conquistar o trono que lhe era de direito, ele deixa aqui no Brasil o seu filho, Pedro de Alcântara, que depois ficaria conhecido como Pedro II. Porém, ele só tinha 5 anos, então imaginem só vocês como as coisas ficaram por aqui. Então, Dom Pedro I vai embora em 1831, e após a ida de Dom Pedro I, vários portugueses que ocupavam cargos públicos foram substituídos por cidadãos brasileiros. E esses cidadãos brasileiros eles se organizaram em grupos políticos para começar a atuar nas novas regras do jogo de poder. E aí a gente tem principalmente 3 grupos que compuseram esse sistema político aqui no Brasil durante a época da regência. Os liberais exaltados, que eram aqueles que defendiam mais a questão da descentralização do poder, maior autonomia das províncias, e muitos deles já pensavam numa ideia de república. Eles já queriam abandonar completamente o governo monárquico. Em oposição a esses, existiam também os liberais moderados, que eram aqueles grandes proprietários de terras, os grandes senhores que estavam começando a surgir na época do café. Então, esse período marca também o surgimento dessa elite. Ela vai ter seu esplendor durante o governo de Dom Pedro II, mas durante a regência eles começam a influenciar no poder do Brasil. Então, esses liberais moderados são aqueles homens que tinham poder. E aí também vai entrar também ali os grandes produtores ainda remanescentes, da cultura da cana-de-açúcar pelo Nordeste. Mas os que mais se destacam nesse período são sim os proprietários rurais do Sul e do Sudeste. E, por último, existia o grupo dos restauradores, que eram aqueles que queriam trazer Dom Pedro I de volta, lá da Europa, para comandar o Brasil. Eles não estavam satisfeitos com o fato de Dom Pedro I ter ido embora e o Brasil ter ficado sem um monarca, já que o seu filho tinha apenas 5 anos. Nessa conjuntura, gente, o Brasil ele ficou sendo governado por uma regência trina provisória, que durou pouquinho tempo. Ela durou até julho só de 1831, então alguns meses. O que vai durar mais dessa regência trina é a chamada regência trina permanente. Essa regência trina permanente ela durou de 1831 até 1834 e prevaleceu a tendência política dos liberais moderados. Então, traduzindo, são os liberais moderados que vão ter a maior influência do poder durante essa regência trina permanente. E eles tomaram algumas medidas. Primeiro, eles criaram uma reforma constitucional, lembrando que a Constituição que estava em vigor era a Constituição de 1824, que tinha sido decretada por Dom Pedro I, aquela Constituição polêmica que criava o poder moderador. Vocês estão lembrados aí da nossa última aula, eu deixo o linkzinho lá no final para vocês acompanharem, porque para entenderem o que acontece na regência, tem que saber o que aconteceu durante o primeiro reinado. Então, qual foram as principais medidas? Eles tentaram diminuir as funções do poder executivo e ampliar as atribuições do legislativo. Por quê?
porque se eles ampliassem as funções do legislativo, eles tinham condições de terem mais participação política, já que os deputados e os senadores eram eleitos a partir dessas elites. Nesse período, o voto não era universal, o voto era censitário. Então, existia certos parâmetros para uma pessoa poder votar, e existiam outros diversos parâmetros para uma pessoa poder ser candidato. E um dos principais parâmetros para as duas situações era a renda, uma declaração de uma renda X que comprovava que você tinha condições financeiras para poder votar e para poder ser eleito. Então, isso deixava claro que excluía a população comum, né, do jogo político. Eles criaram, né, a Guarda Nacional, que era uma organização responsável por manter a ordem. Vamos lembrar, eu disse na outra aula que o Brasil ainda não tinha um exército, não tinha uma força militar, não tinha... E que quando Dom Pedro I, lá na Guerra da Cisplatina, tentou lutar contra, né, o hoje Uruguai e foi derrotado, ele teve que contratar soldados, mercenários, deixou uma dívida enorme, né? Vejam lá a outra aula. E quando ele foi embora, o Brasil ainda estava sem um exército. Então, quando o poder real sai de cena, vai, né, na figura de Dom Pedro I, e vai embora para a Europa, o Brasil ficou carente de uma representação do poder. E aí essas elites agrárias aproveitam esse momento da regência para criar essa Guarda Nacional, que nada mais era que a organização responsável por manter a ordem. Manter a ordem através de quem? Dos coronéis. Esses coronéis que eram grandes proprietários de terras. Por quê? Porque esse título de coronel era um título comprado. Então esses grandes proprietários de terra iam lá, compravam um título de coronel e poderiam atuar nessa Guarda Nacional. Isso aumentava ainda mais o poder desses chefes, né? Eles se tornaram assim chefes locais, chefes regionais. E isso tanto no Nordeste está muito documentado, é muito presente na literatura, né, a figura dos coronéis, como também os coronéis lá da região sul e sudeste. Tá? Então, a elite agrária comprava a patente de coronel, dando início ao coronelismo, e essa patente era comprada por pessoas que eram conservadoras, da elite, que eram escravocratas. Então, por isso que eles eram moderados, eles eram conservadores. Eles queriam mudar algumas coisas, porém outras eles queriam que permanecesse. A escravidão era uma delas. E depois disso, em 1832, né, cerca de um ano depois, foi aprovado o Código de Processo Criminal, que aumentava os poderes dos juízes de paz. Esses juízes de paz, eles passaram, a partir dessa aprovação do Código de Processo Criminal, eles passaram a ser eleitos. Né? Eles eram eleitos de acordo com a sua região. Então, como eu tenho dito a vocês, só quem poderia votar eram aqueles que tinham uma determinada renda. E isso fazia com que aquela elite escolhesse os juízes de acordo com as suas conveniências. Então, eles colocavam como juízes pessoas ligadas aos seus interesses, às suas causas. Tá? Em 1834 foi criado o ato adicional, e aí vamos lá, gente. Esse ato adicional foi uma lei que garantia mais autonomia às províncias, né? E essas províncias elas tinham direito a formar assembleias provinciais. Então, hoje nós sabemos que cada estado tem suas assembleias legislativas, né, com seus deputados estaduais. Mas, nessa época, o poder, através até do poder moderador, a gente fica bem claro isso, que o poder era centralizado com a Constituição de 1824, aquela que Dom Pedro I criou. E existia um Senado e uma Câmara, sim, mas localizada, centralizada na capital, né, que era o Rio de Janeiro. Então, as províncias elas queriam mais liberdade, elas queriam mais autonomia, sem ficar dependendo tanto lá da capital. Então, uma das coisas que foi atendida, né,
durante esse período da regência trina permanente foi a criação desse ato adicional, que aí as assembleias provinciais foram criadas, e elas foram criadas também para acalmar um pouco dos ânimos dentro das províncias. A gente vai perceber aqui durante nossa conversa que houve diversas revoltas, né, dentro do Brasil, até porque o Brasil ainda não era, as pessoas ainda não tinham um sentimento de nação. Então muitos habitantes aqui do Brasil não se consideravam brasileiros, eles se consideravam moradores de uma determinada região. Um exemplo, o cara se considerava mineiro, se considerava pernambucano, ele não se considerava brasileiro, né? Se considerava paulista. Então, existia essa diferença para o que é hoje, né? Para o que nós estamos acostumados hoje. Então, para tentar acalmar os ânimos e diminuir as revoltas nas províncias, cria-se esse ato adicional para dar mais autonomia às províncias, com essa criação das assembleias provinciais. E esse ato adicional ele também fez outra coisa, ele substituía a regência trina por uma regência una. E aí é interessante a gente parar um pouquinho nessa regência una. O que era isso? Regência trina. 3 governantes. O Brasil tinha 3 representantes lá no Poder Executivo. Quando isso é alterado, passa a ser uma regência una, o Brasil tem apenas um regente. E foi pensado também que essa mudança aconteceria não de uma forma permanente. Esse regente uno, ele seria substituído a cada 4 anos. Então, percebam aí uma similaridade com o que nós temos hoje no presidencialismo, onde o presidente ele tem um mandato de 4 anos, havendo novas eleições após esses 4 anos. No período da regência una, foi uma espécie de primeira tentativa de se instaurar aí uma república, né? A primeira tentativa, uma experiência republicana. A ideia, se a gente for pegar essa, seria um representante no executivo, né? Um governante, e esse governante seria substituído a cada 4 anos. Só que isso, gente, originou uma divisão política no grupo dos liberais moderados. Se lembra que eu disse a vocês que o Brasil estava dividido lá em 3 grupos, né? Os liberais exaltados, os liberais moderados e os restauradores. Essa divisão dentro dos liberais moderados foi exatamente por causa do ato adicional. Então, o ato adicional de 1834, ele originou uma divisão política no grupo dos liberais moderados, onde esses liberais moderados foram divididos em progressistas e regressistas. Os progressistas, gente, eram aqueles que apoiavam o ato adicional. Eles eram a favor das medidas descentralizadoras do poder na figura do executivo, né, que naquela época era o regente, mas que futuramente seria o imperador, tá? Enquanto tinha também o outro grupo, que era o grupo dos regressistas, que eram contra essa descentralização do poder. Eles eram a favor do fim do ato adicional. Eles queriam revogar o ato adicional de 1834. Então, percebam aí mais uma divisão dentro dos grupos políticos. Esse período ele é marcado por uma instabilidade muito grande, tanto dentro do governo, entre os deputados, os senadores, né, e entre os próprios regentes, aqueles que vão tanto da regência trina quanto da regência una. A gente vai ter vários membros com posicionamentos diferentes, quanto também uma instabilidade nas províncias. Tiveram diversas revoltas. Tanto é enorme o número de revoltas, assim, é tão significativo que eu nem vou entrar nesse âmbito dentro dessa nossa conversa de hoje. Eu vou deixar isso para uma aula
posterior. Vai ser a nossa próxima aula. Eu vou tratar só sobre as revoltas regenciais, porque merece, tá, uma aula só sobre isso. Então hoje a gente fica restrito ao período da regência e eu vou só citar essas revoltas, mas aí na aula seguinte a gente vê especificamente as principais revoltas, né? Revolta no Pará, revolta na Bahia, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, e a gente pega uma aula só para conversar sobre isso. Tá? Então a primeira regência aqui no Brasil foi de 1835 a 1837, a primeira regência una, né? E ela foi conduzida por um liberal progressista, tá? Que foi o padre Antônio Feijó, que é esse que vocês estão vendo aí. O padre Antônio Feijó assumiu e de cara, por ele ser um liberal progressista, enfrentou a oposição dos liberais moderados regressistas, tá? Para complicar a situação do padre Feijó, em 1887 houve eleição para o legislativo e a maioria dos cargos eleitos durante aquela eleição de 1887 ficou a favor dos liberais regressistas. Então, gente, o padre Antônio Feijó assume 1835, já sofrendo muita pressão dentro do governo e fora do governo, nas províncias, por causa das revoltas. E dentro do governo, quem mais fazia oposição a ele era os liberais regressistas. Em 1837, eleição para deputado e senador. A maioria dos vencedores são liberais regressistas. Então, gente, com esse cenário, o padre Antônio Feijó não resiste e renuncia antes de terminar o seu mandato. Porque se o mandato era de 4 anos, ele assumiu em 35, ele iria até 39. Porém, ele renuncia em 1837. Tá? E aí vem a segunda regência una, essa assumida pelo Pedro de Araújo Lima. Essa foi de 37 até 1840. E esse Araújo Lima era um representante dos regressistas. E o que é que aconteceu? Por que essa segunda regência una é tão importante? Porque nela houve a lei de interpretação do ato adicional. Esse ato que eu falei que foi instaurado em 1834, que dava mais, além de outras coisas, dava mais liberdade às províncias. Então essa lei foi reinterpretada e ela passou a partir de então a retirar a autonomia das províncias. Quando isso acontece, explode diversas revoltas, que a gente vai falar na próxima aula, e essas revoltas são exatamente em oposição a essa lei da interpretação do ato adicional. Em oposição a isso, os liberais progressistas criam o Clube da Maioridade para discutirem a antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara, o príncipe, né, que seria Pedro II. E por que isso? Porque eles achavam que a única forma de restaurar a ordem, de restabelecer uma harmonia da melhor maneira possível no Brasil seria com a figura do imperador. Existem algumas teorias que diziam também que os liberais progressistas eles queriam aproveitar que Pedro II ainda era muito jovem, ele tinha 14 anos nessa época, cerca de 14 anos, eles iam influenciar as decisões de Pedro II. Também tem essa questão. Então, a gente coloca Pedro II no poder, apesar de eles serem progressistas, lembrem a vocês, aí, eles eram contra a centralização do poder na mão do monarca, mas a ideia deles era, nós colocamos o Dom Pedro II no poder
E a partir disso nós passamos a influenciá-lo. Teríamos no poder moderador um grande aliado. Gente, então a partir disso chega-se a um consenso, né, e é dado o golpe da maioridade. Eles viram que a única possibilidade para acabar com aquela situação no Brasil de grandes incertezas, de revoltas, era sim, né, a figura de um imperador. Logicamente, cada grupo tinha um interesse diferente nisso. Uns queriam que o imperador assumisse, depois acabasse com aquela história do poder moderador, outros já queriam outra coisa. Mas acabou sendo uma espécie de consenso que a figura de Dom Pedro deveria sim assumir o governo. Então foi dado o golpe da maioridade, que foi uma medida para tentar estabelecer a ordem no Brasil e encerrar as diversas revoltas, né, os conflitos que estavam acontecendo nas províncias no território brasileiro. E em 23 de julho de 1840, Pedro de Alcântara assume, né, o governo do Brasil com apenas 14 anos e cerca de um ano depois, né, no ano seguinte, ele foi coroado imperador e aí passou a ser chamado, né, ele recebe o título de imperador e passa a ser chamado de Dom Pedro II. Tá, gente? Então, esse período da regência é um período que tem muita reviravolta dos grupos políticos. A gente tem que estar ligado nessas questões, mas o principal é vocês saberem que foi um período de grande instabilidade política, assim como o período do primeiro reinado, e que diversas rebeliões, diversos conflitos aconteceram durante esse intervalo, né, que vai de 1831 até 1840, ao longo das províncias. E para tentar acabar com essa situação, esse problema, esses conflitos, a classe política do Brasil antecipa a maioridade de Pedro de Alcântara e aos 14 anos ele se torna imperador do Brasil. Tá certo, gente? É isso e até a próxima. Tchau.